povo, boa tarde. Estamos aqui com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é disfunção erétil, mais conhecida, vulgarmente conhecida como impotência e andropausa. A gente está dando seguimento à nossa série Saúde Sexual do Homem, em homenagem ao movimento Novembro Azul, de prevenção e mais conscientização acerca da doença do câncer de próstata, tá? E eu tenho dois convidados aqui hoje, um já velho conhecido nosso, que é o Dr. Hélio de Castro, que é médico psiquiatra, psicanalista e escritor, que está vindo aqui no programa, já veio algumas vezes, está nos dando a alegria de voltar aqui para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Dá um alô para todo mundo aí, Hélio. Alô, gente, um prazer estar aqui de volta. Vamos ter muita coisa para conversar, vamos ver o que é que o tempo vai dar e a gente vai resumir uma frasezinha assim. O homem seria feito só do masculino? A virilidade não pode ser só uma questão de anatomia. E nem só uma questão sexual, né? Que muita coisa começa exatamente aqui na cabeça. De cima, viu, gente? Bom, e o nosso outro convidado é o Dr. Roberto Rossi Neto, que vem aqui pela primeira vez. Ele é médico urologista, com doutorado na área, lá na Alemanha, membro da Sociedade Alemã também de Urologia, especialista em cirurgia e tem mais aí um currículo vastíssimo para poder falar com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre esses dois temas, disfunção erétil e andropausa. Dá um alô para todo mundo aí, Dr. Roberto. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite, Mayara. Espero que a gente tenha alguns minutos maravilhosos aqui para discutir assuntos tão importantes para o homem. Pois é. Meninos, liguem pra gente. O nosso número é 35055000. 35055000 é o nosso telefone, caso vocês queiram falar com a gente. Vocês também podem mandar mensagem pelo Zap. Bota o 9 na frente. 8155-3258. 98155-3258. E a gente pode se falar também pelo portal metro1.com.br, que vocês mandam a mensagem para o estúdio, ou aqui pela nossa fanpage de Cabeça de Homem. Esperamos vocês, queremos muitas perguntas hoje, porque eu sei que esse tema afeta muita gente. Vamos lá, eu vou começar agora com o Dr. Roberto. Uau! Quando a gente estuda um pouco sobre a questão da disfunção erétil, vulgarmente conhecida como impotência, que todo mundo fala, impotência, impotência, impotência. Eu até gostei de a gente estar dando um outro nome, disfunção erétil, que termina tirando, que é o nome científico, termina tirando um pouco do peso e do impacto disso na psique masculina, que a gente vai falar daqui a pouco com o Hélio, tá? Mas quais são as causas, doutor Roberto, da disfunção erétil no homem? Olha, é sempre multifatorial. Tá. Né? Você tem... O que é que significa isso? Significa que você tem algumas doenças que podem gerar uma disfunção erétil. Você tem problemas psicológicos que podem gerar uma disfunção erétil. Alguns medicamentos diminuem bastante a função erétil do homem. Então é sempre multifatorial. Não existe simplesmente uma coisa, uma causa que possa ser responsável somente pela disfunção erétil do homem. E tem algum desses fatores que seja preponderante ou não? Normalmente as doenças metabólicas, né, como a diabetes, essa daí vem bem na frente. Tá. Né? E os problemas psicológicos, né? O estresse do dia a dia, do relacionamento, tudo isso tem uma influência muito forte na função erétil do homem. Tá. Quero avisar aqui ao pessoal, esqueci de avisar os meus ouvintes lindos e maravilhosos que a gente está no Periscope. Não sei se todo mundo já conhece aí esse programa. É só baixar no seu tablet, no seu celular ou no seu computador, que vocês acompanham a gente full time aqui ao vivo, imagem, ó. Beijos para todo mundo que está nos acompanhando pelo Periscope, tá? Quem não está acompanhando a gente ou quem quiser pegar um pedacinho desse programa, amanhã a gente já coloca o áudio na nossa página do Facebook, que é o Cabeça de Homem. Já começamos também a postar os vídeos todos de 2015 na nossa página do YouTube, para quem quiser ver a gente, ouvir a gente. Além dos áudios, agora vão poder nos assistir na nossa página do YouTube, Cabeça de Homem. Mas vamos lá, Hélio de Castro. O Dr. Roberto falou aqui pra gente que as principais causas que geralmente contribuem para a disfunção erétil são diabetes e problemas psíquicos. Vamos entrar agora nessas preocupações que os homens ficam na cabeça de cima. O que é que faz com que o homem, às vezes, com tanto estresse, com tanta preocupação, com tanta cobrança do dia a dia, ele realmente não consiga fazer com que o seu órgão sexual funcione? Fora o estresse, né? Tá. E os adoecimentos, a lista é enorme.
Mas eu vou dar uma lista assim só para animar um pouco Tá, o até auditório, dizer pra né? gente em questão também de consultório, o que é que... Inibições, autoestima baixa, angústia por temor à performance, por temor à entrega, por exigência de controle, por sentimento de culpa, falta de real interesse pelo outro, querer mais ser amado do que amar, né? Fantasias inconscientes, que aí então é uma festa, né? Em torno do encontro sexual, do órgão sexual, de uma vagina que pode ser dentada, de uma grande mãe que pode me fazer perder lá dentro dela, no caso do sexo com uma mulher, por exemplo, ou ser possuído por trás por um pai violento se eu relaxo. Quer dizer, fantasias inconscientes que aparecem e que não são conscientes para quem está lá dentro da cena, né? E, por exemplo, mais coisas aí, sexo como coisa suja, sexo como coisa inferior, sentimento de que é insuficiente, que o pênis é insuficiente, que o tamanho não é adequado. E o mais importante, me parece, que é a virilidade excluída de toda a feminilidade, né? Aquele modelo lá, ancestral masculino, que aí talvez seja tema para a gente abordar um pouco mais. Então as causas são enormes, né? A lista é grande. Enorme. Mas uma coisa assim que a gente percebe, conversando nas rodinhas de homens, nos bares, botecos e tudo, que o medo do homem é falhar na hora H. Tá? Eu acho que essa pressão também pela performance, de tá sempre funcionando, tá sempre tudo maravilhoso. E até a gente fez uma série chamada aqui, O Homem e o Sexo, no mês passado, em outubro, e que teve um dos temas nossos, que foi o homem e a pornografia. Fazendo um contraponto exatamente de como o homem é inserido desde novo nessa questão da pornografia e do acesso, e quanto a mulher é excluída e desestimulada. E a distância que gera entre os dois gêneros, digamos assim, com relação a lidar com o sexo mais de uma forma natural mesmo, entender, explorar as várias possibilidades. Então a gente viu que muitos meninos que começam a ver filmes pornográficos desde cedo, eles criam uma fantasia acerca da performance, do tamanho do pênis, da quantidade de ejaculação, de tempo, enfim, de milhões de coisas, e que terminam gerando uma autocobrança e terminam gerando também uma fantasia que não é real digamos assim, da performance que eles têm que ter. E às vezes isso faz com que a própria pressão interna dele consigo faça com que o pênis não suba. Só que eu não sei se isso, se simples não conseguir de vez em quando funcionar, é caracterizado de impotência. E quero saber do senhor realmente o que é que caracteriza a impotência entre uma impotência e um não funcionar de vez em quando pela pressão interna. Veja bem, quando o paciente ou a pessoa tem uma disfunção erétil, ele tem uma incapacidade de manter uma ereção suficiente para o coito. Mas isso tem algum percentual? Se repete. Tá. Certo? Se for um caso esporádico, com certeza não é. Pode ser apenas um bloqueio, pode ser apenas um momento, o uso de álcool. Tudo isso pode interferir naquela situação, e aquela situação fazer com que ele não tenha o êxito que todo mundo espera. Tá. Então, apenas um episódio isolado não caracteriza a disfunção erétil de jeito nenhum. Tá. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, com relação a essas pessoas jovens que começam a assistir filmes, sim. A gente tem que saber que tudo que está passando ali não corresponde à realidade, né? Inclusive, muitos daqueles atores são usuários frequentes de medicamentos para manter a ereção. E aí eu já puxo o segundo tema, que essas medicações hoje em dia estão sendo grandes vilãs na questão de função erétil, porque tem muito jovem fazendo uso dessas medicações e não conseguindo sair delas, porque é fato que o uso dessas medicações faz com que o desempenho sexual do homem melhore sensivelmente, e quando ele para de tomar essa medicação, a parceira percebe e fala: o que é que está acontecendo com você? Você estava com um desempenho tão bom e agora de repente você parou. Então ele termina tendo uma ligação muito forte, uma dependência dessa medicação por conta do desempenho dele.
E que não é necessário isso para os jovens, né? Porque às vezes uma coisa é você experimentar uma vez por diversão. Porque hoje uma das características dos jovens é justamente a curiosidade. É eu querer experimentar tudo para saber se é bom ou ruim. E não apenas aceitar a fala do outro de que isso aqui é legal, isso nem tanto, etc. Ou pense um pouco antes de fazer. A gente já discutiu sobre esse tema aqui, justamente desse uso indiscriminalizado dos jovens com a pílula, que chamam vulgarmente da pílula azul, mas que hoje tem várias cores, e que ele usa sem precisar, com medo de falhar. E que isso termina virando uma muleta, e que é uma muleta psicológica que serve para o sexo, mas também pode, digamos assim, a gente pode fazer um paralelo com outras áreas da vida. Sim. Porque se ele usa essa muleta porque acha que não vai ter o desempenho, sem nem se preparar, sem nem lutar, como todo mundo, digamos assim, o curso natural da vida, como é que ele vai reagir com relação a outras questões, entendeu? É o medo da falha, é o medo de ser impotente também com relação a outras questões que não são ligadas ao sexo. Sim, sim. E aí, Hélio, o que é que você me disse? Bom, vocês estão já falando dos caminhos possíveis para enfrentar esse assunto, né? Então a gente colocaria, assim, o caminho mais curto e mais rápido, que são aqueles caminhos do reforço do narcisismo, do treinamento, né? Da busca de uma performance e de tamponar, sobretudo tamponar a falta. E muitas vezes tamponar a falta vem com essa preocupação química que antecede, né? Então, se algo pode faltar, eu vou pô-lo ou repô-lo de alguma forma quimicamente, né? Em vez de pensar que não é possível isso. Primeiro que a gente tem que suportar a falta, e aí vem um caminho longo, né? Sim. Aceitação da sua impotência e da sua divisão subjetiva, porque é isso que Freud nos aponta, né? Que nós somos desamparados, impotentes, de uma forma geral, frente ao mundo, frente aos desafios todos da humanidade. Então a gente precisa aceitar que não somos tudo, que não podemos tudo, e que esse ideal de virilidade cultuado por tantos séculos, né, milênios, esse modelo arcaico do ser humano, vem sobre formas variáveis de desigualdades entre homens e mulheres, né? Então a dominação persistente era o considerado out para a sustentação da virilidade, né? E a dominação persistente sobre as mulheres, né? Em nome da virilidade, a força física, a força simbólica, a força moral, o autodomínio e a firmeza, né? Então, como é que a gente vai entender que nesse início de novo século e do final do século passado para cá, alguma coisa que é baseada na força, na autoridade e no domínio tenha se tornado frágil, instável e contestada, como é a questão da virilidade hoje? É uma questão, muita coisa, viu, Hélio? Muita coisa. Quero mandar um beijo para Djalma Paiva, que disse aqui, tô coladinho ouvindo. Para Luciana Santos Jesus, muito bom programa, estão de parabéns. Quero também mandar um beijo para Bamberg, que disse muita coragem em tratar desse tema. A gente precisa falar, né? Porque geralmente os meninos, quando tem algum problema na área sexual, eles geralmente querem esconder até de si. Então fica difícil, gente, quando a gente tem alguma questão, mesmo que ela seja difícil pra gente resolver, se a gente não admitir que tem. Esse é o primeiro passo, tá? A gente admitir pelo menos pra si que tem. Por quê? Porque quando a gente admite que tem um problema, a gente caminha na direção da solução, ou busca as soluções. Disfunção erétil tem cura, doutor? Claro. Quais são as possibilidades? Na verdade, nós acabamos de falar aqui que existem algumas doenças que estão relacionadas com isso, algumas questões psicológicas, que tudo isso tem um tratamento. Então, se você é um paciente diabético descontrolado, sim, você tem que controlar a sua diabetes, até mesmo por conta da sua saúde, e com isso você vai ter uma melhora do seu desempenho. É claro, quanto mais descontrolado uma doença, mais dano ela causa ao seu corpo. E se você já tem uma disfunção erétil por conta de alguma patologia, isso só vai piorar à medida que ela vai crescendo dentro de você. Então, hoje em dia, a primeira coisa que a gente pede ao paciente, solicita, que a gente indica e sugestiona, é mudar um pouco a qualidade de vida dele, né? Esse é o primeiro ponto. Então, se você quer ter um melhor desempenho, vá fazer um exercício, né? Vá se cuidar. Vá soltar essa endorfina em algum lugar para você dar uma relaxada
e tentar de novo, né? Essa é a primeira coisa. E passando disso, se for uma questão de relacionamento, vá discutir com sua parceira, chame ela, mostre para ela o que é que está acontecendo, chame ela para te ajudar. Eu acho que é por aí que a coisa funciona. Se for uma questão de saúde, é aquilo que eu falei, tratar de sua saúde, e aí vem o próximo passo, que é você, como médico, auxiliar nesse processo. Então é isso que eu digo sempre, o médico, ele não termina não tratando a disfunção erétil, e sim auxiliando o paciente a acabar com isso, ou pelo menos melhorar bastante. E aí vem o uso das medicações que você falou, você tem vários outros tipos de tratamento que você pode incluir, como bombas de vácuo, como injeções intrapenianas, que quando a gente fala isso, todo mundo se assusta, né? E por fim... Dói menos que um beliscão, viu, gente? É verdade, dói mesmo. Uma mordida de formiguinha. É assim mesmo. E por último, uma coisa revolucionária que ainda não está muito no meio, mas é a prótese peniana, né? Que traz uma ereção contínua e eterna para o homem, e isso deixa de ser um problema para ele, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode detalhar um pouco mais tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, quero, pegando a fala aqui de Dr. Roberto, fazer uma observação. Muitos homens que eles não admitem que eles estão com problema em casa, e eles escondem isso da mulher, ou do parceiro, enfim, da parceira ou do parceiro, e terminam diminuindo a frequência, né, de relações sexuais. O parceiro termina achando muitas vezes que há um desinteresse, que há falta de amor, ou que simplesmente o homem está ou pulando a cerca ou, digamos, no vulgo, comendo fora de casa. Então, ou seja, começa a gerar um monte de consequências que são desnecessárias e que terminam prejudicando a relação do casal. E quando o casal não está bem, isso prejudica a relação familiar também, impacta na família toda. Então, meninos, eu sei que é difícil. Eu sei que quando o homem tem essa relação muito, muito forte, muito intrínseca com a questão do pênis, com a questão da força, com a questão da virilidade, com a questão do poder, e tudo está muito relacionado. Tanto que eu fico brincando que se o homem está nervoso, o homem pega no pinto. Se o homem está excitado, o homem pega no pinto. Se o homem está feliz, o homem pega no pinto. O homem pega no pinto o tempo todo, com qualquer coisa. Ou seja, essa relação mesmo. O medo maior é que o pinto caia. Pois é, ou que o pinto não funcione. Ou que tem alguma coisa com o pinto. Então, se tem alguma doença ou alguma limitação, e que às vezes pode ser só psicológica. Você está estressado, está passando por pressão no trabalho, ou está passando por alguma pressão com, sei lá, com algum problema, ou de família, ou seja lá o que for. Você termina ficando tão preocupado, estressado, que não adianta. A cabeça de cima não tá boa, nada vai funcionar. Dificilmente. Como a gente também já viu casos que Hélio colocou aqui no início da lista, que ele foi dizendo possíveis problemas, de um ouvinte que ele colocou que ele tinha uma ex-namorada e que funcionava super bem, e que trocou de namorada e que agora não funciona tanto. Aí eu percebi sei lá, ele vacilou um pouco. Uma vacilação. Eu falei assim, mas por que? Essa namorada não te agrada tanto? Você ainda gosta da anterior? Aí ele parou e fez, gosto. E essa nova não é tão bonita quanto a outra. Ou seja, olha quanto problema. E aí ele não conseguia funcionar porque ele estava ligado na outra, ia namorar com a atual pensando na outra, como não vai subir. Então são muitas as questões. E se a gente realmente não enfrentar, e é difícil para todo mundo, é delicado, mas é preciso. Porque senão a gente vai ficar sempre nesse problema e que não vai ajudar ninguém nada. Então temos que avançar. Quero saber de vocês. Meninos, se vocês têm algum problema com relação a manutenção de ereção, impotência, falhar, preocupação, liguem pra gente. 35055000. 35055000. Não precisa se identificar, pode entrar como anônimo, como a gente tem vários casos aqui. Mas se tiverem dúvidas do que fazer, de como fazer, tanto de homens quanto mulheres que têm parceiros e que às vezes não falam, liguem pra gente, porque hoje esse telefone praticamente não tá tocando. E tem temas que a gente vê que são mais delicados e que todo mundo se esconde. Mas liguem pra gente, é importante a gente dividir essas questões, que todos nós temos problemas. Só muda um pouco o nível, o endereço, mas todo mundo tem problema grande, pequeno, médio. Então vamos interagir pra resolver essas questões, tá bom? Hélio, assim, como é que a gente... esse homem que ele tem medo de falhar, tá? E que ele não quer nem admitir para si
essas questões, como resolver isso? Mas eu vou fazer agora uma provocação antes disso. Tá. Ó. Meninos, homem que é homem se cuida. E quero ver se é homem, viu? Se for homem, ligue pra gente. Quero ver aqui nessa audiência, esses ouvintes, quem é que vai ligar pra poder conversar com a gente. Homem que é homem se cuida e homem que é homem liga. Vai lá, Hélio. Bom, Mayara, esse privilégio masculino, nessa coisa fálica, esse órgão para fora, também cria uma armadilha narcísica que a gente tem que observar, né? Porque impõe a cada homem o desejo de afirmar em qualquer circunstância a sua virilidade. Você imagina que horror, né? Então, considerados ou se vendo naturalmente viris, os homens temem, acima de tudo, que serem descobertos na sua vulnerabilidade. Homem que é homem, de alguma forma, ou que se acha assim, teme ser descoberto em falha, porque isso os remete a uma certa feminilização, que é um temor também muito violento, né? Mas todos nós somos falhos, mas né? Mas o homem, você imagina o homem que vem do século onde a mulher não existia, não era sujeito, né? Esse homem arcaico que tinha o gozo rápido, então que questão impotência, se não existia o outro. Então esse cai no segundo ponto que eu queria comentar com você, que você provocou, né? Que é desfazer-se desses excessos da virilidade, poderia ser reconhecer a impotência, né? E admitir o inevitável, né? Que o homem tem um limite, né? Tem um limite para o seu próprio desejo, tem um limite para o seu próprio organismo, tem um limite para o seu próprio órgão, né? E, além de tudo, o reconhecimento da existência do outro, porque antes vamos chamar assim, do feminismo, a mulher não existia, né? Então o gozo masculino podia ser com cabra, com outro homem ou com uma mulher, era um despejar, era a serviço de um gozo puramente para um só. E hoje o que é que se impõe, né? Na contemporaneidade, o gozo não é só meu, o outro também tem direito ao gozo. Então a impotência eretiva até deixa de ser uma questão de um órgão ou de uma pessoa para pertencer a uma comunidade, a pertencer, no mínimo, a um parceiro ou a uma parceira. E tem a questão também que você falou, que ótimo, funcionou, viu? Tô vendo aqui 2 machos na linha, peraí que eu falo com vocês em 1 minuto. A questão que você falou também, a mulher não tinha voz, ou seja, a relação do homem era com quem ele quisesse, não existia essa comunicação toda também, então a mulher não reclamava. O gozo era só dele, né? O gozo era só dele. Ninguém sabia se funcionava ou não. Mas hoje é fato. Meninos, eu vou dar só um dado aqui pra vocês. Cerca de 40% dos homens, aos 40 anos, em algum momento ou teve ou vai ter algum tipo de disfunção erétil quando a gente relaciona todas as doenças a ela ligadas. 50% dos homens aos 50 anos, 60% aos 60, e assim vai sumindo de 10 em 10. Então, isso não é um problema de um, é um problema de muitos. Se metade da população é de homens e pelo menos quase metade deles tem problemas sexuais, então estamos todos no mesmo barco. Vamos falar com o Anônimo na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Manda lá, diga qual é a sua dúvida. Veja bem, eu nunca tive problema de disfunção erétil. Tá. E ainda que venha a ter, eu vou saber lidar com isso. Só que naturalmente eu tenho perdido o interesse. O interesse por pelo sexo ou pela sua parceira? Isso, por minha parceira. Qual a sua idade? 40. Tá. Vá lá, Hélio. Quanto tempo você tá com ela? 15 anos. Estão passando por algum problema agora, normal? Não, agora não. Vá lá, Hélio. Vá lá. Vou pedir pra você falar alguma coisa, eu acho que é uma questão muito mais do como é seu nome mesmo? Não, é anônimo. Anônimo. E depois entra a parte médica. Você quer entrar com alguma coisa de parte psicológica? Não, de parte psicológica precisaria ouvir mesmo o que está acontecendo, né? Você acha que a questão do tempo pode gerar um desinteresse na relação do parceiro? Acho que nada pode, mas não vamos reduzir tudo ao tempo. Tudo a isso. Né? A própria idade, 40 anos, não é uma idade tão simples, geralmente mais complicada para as mulheres, mas o homem deixa de ser adulto jovem, né? Para já começar a ser homem maduro. Então,
né? Já entram questões aí religiosas, afetivas, se teve filho, se comprou a casa própria, já entram outros fatores, né? Sim. Que a gente não pode... Se está tendo algum problema no trabalho, problema financeiro. Se é uma questão realmente com o outro, com o gozo, com a parceira, ou se é uma questão mais pessoal. Até porque assim, que pode ocorrer. A questão, o homem tem fantasia, a própria questão da masturbação, ele consegue ter a ereção e ele consegue ter o gozo com a fantasia, ou de repente com um filme pornográfico sozinho, ou ele sozinho na questão da masturbação. Tem várias variáveis. Quer pontuar alguma coisa, doutor Roberto? Quero. Diga. Anônimo, me diga uma coisa, parceiro. Ele tá na linha ainda? Ele tá? Não, mas depois ele liga de novo. Mas não tem problema. Ele tá ouvindo. Porque a grande pergunta é a seguinte: já existia um problema antes? Eu acredito que não. Pelo que você está falando, é uma coisa nova. Você está começando a perder o desejo. Então, preste atenção. Isso não é uma doença. Você não tem doença nenhuma. Pode esquecer isso. Você tem 40 anos de idade. Você é muito jovem. Então, o que você tem que fazer é discutir a sua relação com sua mulher. Esse é o ponto. Então, você tem que criar coisas novas na sua relação. Você tem que pegar sua parceira e você tem que fazer uma viagem com ela, né? Procurar ouvir ela um pouco mais, perguntar a ela o que é que ela está precisando. É por aí que a coisa acontece. Você não tem nada, você não precisa de tratamento nenhum. Você precisa apenas dar um tempo e se focar para resolver essa questão tão importante do relacionamento de vocês. Uma outra coisa, a gente já falou muito desse tema. Você conversa sobre sexo com a sua companheira ou companheiro? Porque às vezes os casais não conversam e têm dificuldade até de lidar com essas questões e com as dificuldades às vezes do outro. De uma forma geral, a mulher ela ainda é mais presa que o homem com relação ao sexo. E que eu fico dizendo, meninos, vocês têm que ajudar suas mulheres nessa questão. Sim, mas eu concordo com tudo isso e penso igual, mas a gente tem que lembrar também um detalhe, né? Às vezes a condição não é do casal, a questão não é do casal. Às vezes há uma certa... Por exemplo, a pessoa pode estar num quadro depressivo, não é? E às vezes o parceiro ou a parceira precisa reconhecer que aquilo não é exatamente contra ele ou contra ela, é algo que está acontecendo que independe dele, às vezes não foi promovido, não chegou à condição social que almeja, houve eventualmente algum episódio de perda mais séria, ou está desempregado, ou está ameaçado de perder o emprego. Quer dizer, a gente tem que primeiro investigar realmente o que é que está acontecendo com a pessoa, né? Antes de dar-lhes soluções. Não, a gente está apontando possibilidades. Agora é importante que, num primeiro momento, realmente haja uma conversa, um diálogo entre o casal e que cada um coloque os seus sentimentos para fora. Até para a gente ver o que é que pode eclodir. A gente está com outro anônimo na linha 3. Boa tarde. Boa tarde. Olá, pois não. Veja bem, Diga. Desde pequeno que eu sou ansioso, entendeu? E assim, sempre tive medo de errar, medo de falhar, já perdi alguma oportunidade na vida por causa disso. E já aconteceu várias vezes, eu superei de, na hora H com minha esposa, falhar, né? Tá. E assim, superei, aí essa é a terceira vez que está acontecendo. Passa um tempo, passa um tempo, acontece de novo, e agora está acontecendo de novo, assim. Antes do ato, eu me excito, né? Às vezes ela não está em casa, eu fico esperando ela chegar, me excito, mas quando chega na hora H, acontece que eu falho. E aconteceu até mesmo depois da penetração eu falhar, entendeu? Apesar que eu sou hipertenso, tomo remédio para hipertensão, mas não sou diabético, né? Tenho 49 anos. Eu queria saber se tem disfunção erétil ou se é problema psicológico. Continue na linha, por favor, que talvez eles te façam perguntas. Fala da disfunção. Vamos lá. Então vamos lá. 49 anos, você não disse há quanto tempo isso Ele disse que isso aconteceu. É a terceira vez que acontece. É a terceira vez, então eu não qualificaria. De tempos em tempos, não é disfunção erétil. Eu não qualificaria isso como disfunção erétil de jeito nenhum. Mas eu acho que essa sua ansiedade pode ter um fator fundamental no desenrolar desse problema que você está colocando pra gente. Então, é aquilo que eu falei, tem cura. É só a gente saber o que é que a gente vai cuidar. Então, controle sua ansiedade, chame sua parceira para poder colar com você com isso, para poder te ajudar. A gente tem que enxergar o relacionamento dessa maneira, na minha opinião. Então, eu não consideraria isso uma disfunção erétil de jeito nenhum, apenas um fato ocorrido num momento por conta, provavelmente, da sua ansiedade. Vai lá, Hélio. Bom, tem muitas questões, né? Tu deu nome à pessoa? Não, anônimo. Não, mas anônimo, eu acho que o que eu fiquei pensando realmente é o que acontece na hora da penetração, que foi a questão que você colocou. E a outra é
Você brinca de sexo ou você só cobra performance, Não ereção? Não. Presta atenção, você pode estar também com um tipo de pensamento na cabeça ele disse antes do não? sexo. Não. Não, se ele tá brincando de sexo ou se ele cobra performance. Ele disse que não cobra performance. Qual é a questão? Mas você brinca com sexo? Você ou costuma- exige? O sexo é uma coisa tranquila pra você, que é leve, que é brincalhona, que tem troca com você e sua companheira ou companheiro ou não? É. Tá. Pense também numa outra coisa. Na hora exata, isso você não precisa nem responder pra gente, precisa responder pra você. Na hora exata da penetração, você muda o tipo de pensamento, o que é que vem na sua cabeça? Porque assim, ó, falhar é normal, todos nós temos preocupações. Você disse que aconteceu com você pela terceira vez, que você falhou uma vez, aí passou um tempão, não aconteceu nada, depois falhou de novo, passou um tempão e que agora aconteceu a terceira vez. Ou seja, todos nós temos preocupações e pressões, muitas do dia a dia na vida. Então, o que é que acontece? Não sei como é que está a sua vida agora de trabalho, de dinheiro, de outros problemas, se tiver problema com família, com filho, com pai, com irmão, etc. Ou até problemas de saúde ser outros. A ansiedade, quando a gente tem outros problemas, ela costuma ampliar, deixar a gente mais ansioso. Se tem problema financeiro, problema no trabalho, mais pressões. Então, isso pode acontecer de intervir em várias coisas, inclusive no sexo. É verdade. O que é que você acha que você pode fazer para diminuir essa ansiedade? Ou começar a prestar atenção na hora do sexo, no momento que você falhasse, você estava com um tipo de pensamento e na hora mudou para outro. Eu queria comentar uma coisa também, né? Que não apareceu aqui na mesa, que existem, e a idade, que idade mesmo falou? 49? 49. 49 anos, já está a idade também, a gente esquece, né? A gente quer fazer exercício para as pernas, a gente quer fazer exercício para as costas, para a barriga, para o músculo, mas não quer fazer exercício com o pênis. Aliás, é desconhecido, né? Quase desconhecido, só no orientalismo é que a gente entende isso, que há exercícios físicos, alongamentos e outros para o pênis. Há exercícios para a pelvis, para fortalecimento do músculo psoas, para o controle melhor de toda a musculatura pélvica e dos órgãos sexuais. E isso se acentua, obviamente, com a idade, né? Então, além do recurso pela idade, um pouco da questão de que eventualmente se pode usar uma medicação, uma ajuda, um ajuste, há também tudo aquele cuidado que não pode se restringir ao músculo do braço, né? O pênis também tem músculo, tem musculatura ali, precisa de exercício. E não é só a gente larga lá e mal lava, às vezes, para comentar pouco, mal lava e quer que na hora H ele funcione bem. Pois é, gente, existe... gente, para as mulheres existe o cuspomoarismo, não sei se tem para homem também, porque a vagina é um músculo. Então eu geralmente malho o corpo inteiro. E cadê a malhação do meu músculo interno? Isso. O homem também tem como malhar o pênis, tem. porque com a idade também os não músculos vão só ficando com mais masturbação, flácidos. né? A gente vai ter que ir para os intervalos comerciais. Eu tô com o convite na linha, vou pedir que ligue pra gente daqui a pouquinho, porque eu já ultrapassei do tempo e tô com o Dilcinho aqui me olhando. 2 minutinhos a gente volta já. Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio e o nosso tema de hoje é disfunção erétil e andropausa. Meus convidados são Hélio de Castro, médico psiquiatra, psicanalista e escritor, e Dr. Roberto Rossi Neto, urologista com doutorado em urologia, especialista em cirurgia e membro da Sociedade Alemã de Urologia. A gente estava falando um pouquinho antes do intervalo sobre uma questão de um ouvinte que... enfim, colocou uma dúvida dele que a gente estava aqui discutindo e vai voltar. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que a gente está no Periscope. Quem tiver aí, por favor, plugado, sintonizem na gente. Estamos aqui ao vivo, tá? E quero também sinalizar que os nossos canais de comunicação são 35055000, o nosso telefone, 35055000. O nosso zap é o 981553258. 981553258, ou vocês podem mandar sua mensagem pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem, ou também pelo portal metro1.com.br. Antes do senhor responder, doutor Roberto, rapidinho, eu tô com convite na linha. Então eu vou colocar os ouvintes para falar e a gente responde tudo de uma vez só. Vamos lá. Tá certo? Olá, Zé Fernandes! Fernando, boa tarde, Maiara, nosso anjo das Como vai tardes de você? domingo. Tudo jóia? Tudo bem, meu anjo? Tava com saudade, diga aí, meu Eu amor. também de vocês aí, a Rádio Metrópole e você e toda a sua equipe aí são fantásticos, viu? Que bom, que bom. Eu tava no meu quintal capinando
e sintonizei em você. Aí eu vi você chamar, disse, quem é aí? Homem que ligue. Aí eu corri, eu digo, não tá chamando os meninos hoje, não, tá chamando os homens. Aí eu disse, por favor, me sintonizar. Que eu tô aqui capinando o meu quintal, né? Tá cheio de mato, porque tem uns pés de manga, coisa tudo sujo, aí eu... Mas eu fiquei fazendo exercício físico, que é o que importa, se cuidando. Sim. Algum problema ou dúvida na área de disfunção erétil ou andropausa? Eu não tenho, não. Eu não tenho essa situação, não, viu, Que Maiara? bom. Agora, fico feliz. Olha, é questão de difusão. Na minha juventude já aconteceu, que também eu acredito que todo homem já aconteceu em todo homem. Ninguém pode negar, não podemos negar, entendeu? Mulher também namora sem vontade às vezes. Acontece com todo mundo, menino. Agora, Zé? Oi. A gente vai falar daqui a pouco sobre andropausa. Sim. Que acomete os homens a partir de uma determinada idade. Com que idade você tá? Eu não tenho problema. Eu tô com 63, me sinto jovem. Mas fique na linha com a gente, que na verdade a gente vai falando o que é que começa a acontecer com o homem a partir de determinada idade e que vai acontecer com todos, na verdade. São os sintomas da andropausa, como a mulher também tem os sintomas da menopausa. Então continue com a gente e fico feliz que tá tudo funcionando, viu? Graças a Deus. Um beijo grande. Tô com o Djalma Paiva na linha 3. Olá, Djalma. Olá, Mai. Boa tarde a todos aí no estúdio. Menino, quanto tempo? É, muito tempo sem falar com você. A gente só se fala no Face. É verdade. Diga aí, tá tudo funcionando? Tudo funcionando. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar, eu já contei, né? Meu problema que eu tive de ereção, que eu fui em 2 meses, fiz um psicólogo, resolveu, beleza. Foi coisa da cabeça mesmo. Mas uma coisa que hoje em dia eu já lido bem, que eu acho que a maioria dos homens também passa por isso, é o lance assim da grana. Às vezes, quando eu estava meio sem grana, eu tinha dificuldade de expressar isso para parceira. Isso também às vezes gerava um certo constrangimento na hora, até para o lance do sexo. Hoje em dia não, a gente vai se trabalhando, já tem uma ideia diferente, a gente expressa e tal. Tô meio sem dinheiro naquele momento, você se entrega de boa. Mas eu sinto que essa questão às vezes do poder, da grana, do dinheiro, você tá com dinheiro e tal, se interfere às vezes um pouco na sua potência na hora, e você jogar pra pessoa. Quando você verbaliza, é bem melhor. Você fica mais livre. Nossa. Não tem grana, mas tem carinho, tem amor, tem sexo. Funciona beleza. Obrigada. Realmente, a gente estava até falando sobre isso. Eu vou ouvir mais um ouvinte e aí a gente vai parar para poder responder as perguntas. Alex da Liberdade na linha 2. Olá, Alex. Olá, boa tarde. Boa, tudo jóia? Tudo jóia. Diga. Eu queria só ter uma dúvida com o pessoal. Manda ver. Eu tenho um certo problema comigo. Na relação. É usar a camisinha, não fez coisa na minha cabeça, foi psicológico. É usar a camisinha, eu não consegui ter ereção. Gostaria de saber. Só acontece quando vai usar a camisinha, é? Isso. Tá bom. Meninos, agora é com vocês. Bom, doutor, vai lá, Roberto. Pronto, isso é uma coisa muito comum. Alex, olha, isso aí é quase todo dia no consultório. Na verdade, se você for perguntar aos pacientes que chegam lá para poder falar disso, se você perguntar para eles, rapaz, quando bota a camisinha, o que é que acontece? Todo mundo fala, rapaz, doutor, não sustenta não. Não sustenta não e a coisa é difícil. E eu acredito que isso seja uma questão um pouco complexa, porque realmente impede que você tenha a possibilidade de ter uma relação sexual, mas que está muito relacionada à perda de sensibilidade por conta do preservativo, do ato de até colocar o preservativo e de um costume do homem de não fazer uso do preservativo. Para mim, esse é o aspecto principal. Então, se você já é um rapaz jovem que vem acostumado a fazer o uso do preservativo, colocar um preservativo é uma coisa corriqueira, é uma coisa que faz parte da relação, do momento. Se você não tem esse costume, isso para você é um choque, porque você vai deixar de ter o contato pele a pele para ter alguma coisa entre você e a sua parceira que precisa ser colocado ou por você ou por sua parceira, e às vezes não sabe quem é que coloca, como é que coloca, a parceira não tem experiência em colocar e aí não dá tempo. Então, eu entendo que isso é uma coisa difícil, mas eu acho que você tem que conversar isso com sua parceira e tornar o uso do preservativo mais uma coisa quente na relação.
Comece a praticar na hora que você estiver sozinho lá, só você com você, comece a praticar você sozinho, para depois praticar com a parceira. Gostei muito da fala do Dr. Roberto e queria acrescentar um detalhezinho, né? Que é a pressa. Questão sempre da pressa, porque na hora que o peru tá animado, aí você sai correndo, aí ele faz glu-glu e foi. Oh, meu Deus, a agonia, né? Da hora agonia. Logo. Então, né? Então a gente tem que pensar, né? Que na impotência sexual, que eu prefiro ainda o termo impotência do que transtorno eretivo, é para situações de adoecimento, vamos dizer assim. A impotência é mais amplo, né? Que diz para todos nós, inclusive para as mulheres, né? Então, a gente tem que referir-se ao sexo e à impotência, ao pênis, não como uma simples falha mecânica, para implicar cada um de nós, cada sujeito no seu fracasso e implicá-lo na sua história. Então, à medida que você pode fracassar, você pode também perceber que pode ter satisfação. Se a gente não pode fracassar, fica tenso, não pode brincar. As crianças brincam e repetem suas brincadeiras para ir aprendendo as diferenças entre um jogo e outro, né? Assim com o sexo. Não tem duas relações sexuais iguais. Nunca. Pode ser uma loucura isso, mas nunca tem duas iguais. Então, se a gente brinca para descobrir o que é aquele encontro, ganhamos um caminho, né? É delicado. E eu quero voltar àquela questão do anônimo antes do intervalo, e também quero responder essa pergunta: se anticonvulsivos causam disfunção erétil? Sim. E, na verdade, Maíra, é muito importante essa colocação, porque o anônimo que falou mandou com um a recadinho gente, pra gente. exatamente, há pouco tempo falou: eu não sou diabético, mas eu sou hipertenso. Sim. Veja bem, os antihipertensivos também têm a capacidade de diminuir a potência ou a ereção do homem, sim. No entanto, no seu caso, eu não acredito que essa seja a causa, porque você só teve 3 episódios, como você colocou, e você já usa o seu antihipertensivo provavelmente há mais tempo do que o início desses episódios. Então, eu não colocaria o seu antihipertensivo como o problema. Agora, é bom deixar claro que existem alguns antihipertensivos que podem levar à disfunção erétil no homem, sim. E rapidinho, se o homem não pode deixar de tomar esse remédio, existe algum outro remédio, algum outro paliativo que ele possa fazer para minimizar o efeito de uma possível, digamos assim, falta de ereção? Pronto. Ou diminuição de ereção? Pronto, 2 coisas. Primeiro, a gente tem que saber qual é o tipo de medicação e se essa medicação pode ser trocada por outra. Essa possibilidade existe. É só você falar com o seu cardiologista. E a segunda coisa é que tem que saber qual é a causa da sua hipertensão. Então, se você for um paciente hipertenso por conta de obesidade, que existe essa relação forte, você trata a sua obesidade e de repente você sai da medicação. E aí você não tem mais esse efeito colateral da medicação. Né? Gente, é impressionante. Fazendo essa série Saúde Sexual do Homem e conversando com vários médicos, as soluções para os problemas de saúde, na verdade, das pessoas, é básico. É o mesmo que todo médico dá. Eu vi lá, primeiro, alimentação saudável. Segundo, dormir bem. Terceiro, ter uma atividade física. Quarto, não fumar. E quinto, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. E sexto, você tentar ser feliz, ter uma vida legal. Essas são as soluções e os indicativos para todo tipo de problema, inclusive os sexuais. Parar de achar também que o que é psíquico não é nada. Psíquico é aquilo que fica passando na nossa cabeça, as nossas preocupações. A gente acha que não é nada, que não vale a pena, que é problemático, que eu resolvo sozinho. Isso. Gente, primeiro, nós não temos consciência dos nossos problemas. É aquela questão que quem tá de fora vê o outro melhor. A gente começa a olhar, esse meu amigo não vê que ele toda vez repete essa mesma coisa e não consegue mudar. Então, assim, a pessoa nunca vê o seu problema. Então, os nossos problemas, que são as nossas preocupações ou as nossas dificuldades, que é o que a gente fica pensando o tempo todo e se preocupando, são limitantes pra gente, tá? Mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui, andropausa, que o tempo tá acabando. Disfunção erétil, realmente, eu não deveria ter misturado os dois. Disfunção erétil é um assunto que realmente acomete muito, que acomete muitas pessoas e que traz uma preocupação grande pro homem. Tá? Mas a gente não tem quase nada tratando de andropausa. Então, eu acho importante a gente pontuar sobre isso.
Ó, eu tô com um ouvinte na linha, vai ser o último que eu vou atender. Alberto da Liberdade na linha 2. Olá, Alberto. Oi, boa tarde. Boa, diga. Tudo bem? Eu acho que essa questão de potência e impotência e de erétil, ela tem um aspecto psicológico. O animal está no cio, ele tem um período ciclo, ele transitar. O homem tem a capacidade de todo o tempo, mas ele tem aspectos psicológicos, afetivos, econômicos, a pressão da vida. Então, o desempenho hoje não pode ser analisado como uma coisa separada dessa conjuntura, né? Eu mesmo, desde novo, né, eu sou 60, mas eu mais novo, eu não me interessava por uma pessoa que não tivesse afetividade, não tinha tesão por mulher nenhuma, podia ser esse universo. Eu acho que é uma questão de sinestesia, de pele, sensibilidade, é uma coisa muito individual. Agora, estando bem, a cabeça legal, bem resolvido, eu acho que a gente já tem a metade do caminho. Que bom, Alberto, que bom. Vamos deixar para comentar depois. Eu vi o anônimo. Dilcinho, não posso mais atender a ligação hoje. Meninos, mandem mensagens, quem tiver dúvidas, na nossa página do Facebook, Cabeça de Homem, e eu respondo ao longo da semana. Anônimo na linha 3. Boa tarde. Caiu? Anônimo. Alô, é? Veja aí, Dilcinho. Caiu? Oh, que pena. Mas vamos lá. Quer responder, Alberto? Que ele falou mais com a questão psicológica ou não? Ele constatou... Não, achei muito bacana o que ele está falando, que é mais ou menos isso mesmo. Eu só acrescentaria que a questão do feminino e do amor, que a gente esquece de falar o tempo todo do feminino, essa preocupação com o viril, com o masculino. A gente só entende masculino após, vamos chamar assim, a libertação da mulher, como um significante ou como uma palavra que tem a ver com o feminino. Então, não existe homem que seja todo macho. Então, gente, o homem também precisa do seu feminino até para estar com a sua mulher, se for o caso. Até para entender o que é entregar-se, o que é realmente estar com o outro, o que é sair da obrigação, daquela coisa, né, que a gente chamou aqui de dominante, arcaica, que é dessa preocupação excessiva. Claro que todo homem quer sua potência, quer brincar com ela, ela melhora, aumenta a autoestima, ela faz a gente sentir mais isso ou mais aquilo, mas a gente não pode reduzir a nossa sexualidade à questão da potência sexual. A sexualidade tem a ver com investimento também no outro, e com a possibilidade da entrega, de estar realmente com o outro, não para uma performance, mas para um encontro. Ai, que lindo. Doutor Roberto? É por aí mesmo. Eu acho que o que ele falou está correto. O homem é analisado como um todo, e a situação não é simples, e não é apenas a questão psicológica, e o parceiro representa uma coisa muito importante para que tudo isso dê certo. Eu estou completamente de acordo. Doutor, eu tenho pouco tempo para encerrar. Vamos lá. Quero dar uma pincelada, andropausa e principais causas da andropausa. O que é que a gente precisa ficar ligado com relação a isso? E vou colocar essa pauta no ano que vem para a gente voltar a falar do assunto. Tudo bem. Andropausa é o seguinte, é complexo, mas é simples. É a mesma coisa que a menopausa da mulher, só que o homem não para de sangrar. Ele não para de ter a menstruação. Certo? Então, você não vai relacionar a andropausa somente com a disfunção erétil. Isso é uma coisa muito holística, ou seja, envolve todo o corpo do homem. O homem perde o desejo sexual, o homem começa a ficar mais irritado, impaciente, diminui a acuidade visual dele, diminui a atenção dele para com as coisas, diminui o desempenho no trabalho, aumenta a vontade de não fazer nada. É uma coisa quase que depressiva em alguns momentos. Então, é uma consequência da baixa da testosterona do homem, que ainda não se sabe exatamente por que é que acontece, que gera toda essa alteração no organismo dele, refletindo dessa maneira na vida dele. Duas perguntas. A partir de que idade isso acontece? O que é que o homem pode fazer para minimizar todos esses efeitos? Se é que pode fazer alguma coisa. Olha, em primeiro lugar, a partir dos 45 anos, normalmente é quando começa no homem, certo? A mulher um pouco mais cedo, mas no homem, às vezes, a maioria das vezes, a partir dos 45 anos, converse com o seu médico. Vá falar com ele, peça a ele a opinião e observe se isso realmente pode estar acontecendo com você, para que você tenha ajuda quando você chegar a ele.
Bom, gente, infelizmente estamos caminhando. Tenho que encerrar. Dilcinho já me mandou mensagem lá que meu tempo acabou. Eu quero agradecer aos meus convidados, quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente, quero agradecer aqui a minha equipe, quero mandar um beijo para João Bosco, que estava na pedalada da semana passada comigo, que faz aniversário amanhã. Quero mandar um beijo também para Flavinha, que faz aniversário amanhã, que eu já não vejo há um tempão, e para Carlinhos Brau, também que faz aniversário amanhã e que se disponibilizou para ser garoto propaganda do movimento Juntos pela Saúde do Homem, assim como José Medrado e os meninos do Roda Baiana. Vou pedir apenas aos senhores que se despeçam. Infelizmente, não vou ter tempo para as palavras finais. Só um breve tchau. Então, tchau a todos e muito obrigado, Mayara. Muito obrigado a todos por estar ouvindo a gente. Espero que tenham gostado. Hélio? Meu breve tchau é lembrando que o idoso tem sexualidade e que a sexualidade é mutante, tanto para os homens como para as mulheres, né? Ela vai se modificando com as décadas e nós, idosos, não temos que ter a performance dos que têm 30 ou 40 anos. Mas sexo é bom em todas as idades. Isso. Obrigada, meu povo. Um beijo. Fui.